Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra? Quem são verdadeiramente os maiores opositores da fé evangélica, da palavra de Deus? Quem são? Quando as escrituras estavam sendo escritas, os maiores opositores eram aqueles homens judeus, que era considerado o povo de Deus. E os apóstolos e o próprio Jesus teve grande problema com aqueles que se diziam judeus, né? A palavra de Deus fala que o verdadeiro judeu não é aquele que é fisicamente, mas aquele que tem a circuncisão no coração, conforme diz as Escrituras. E no livro de Apocalipse, né, capítulo 2, versículo 9, também fala que tinha que se diziam judeus, mas não eram. E só muda de nome, mas a essência é a mesma. E hoje, nos nossos dias, quem são os maiores opositores da palavra de Deus? Os maiores opositores, o maior inimigo que nós temos encontrado e visto da palavra de Deus são os evangélicos. Aqueles que se dizem evangélicos. Esses são os maiores, os piores, né? Então, esses são aqueles judeus hipócritas do passado que está transvestido hoje de evangélico. Eu mesmo tenho encontrado muitos inimigos aqui, inimigos da palavra, né? No livro de Atos, capítulo 14, versículo 2, os apóstolos, olha o que eles encontraram. Os judeus, porém, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Está vendo aqui? Quer dizer, o judeu era considerado o povo de Deus. Como eu já disse várias vezes aqui no Nordeste, tinha uma cidadezinha que eu morei, tinha muitos evangélicos lá, pentecostais e tal. Eram os piores inimigos da palavra de Deus, eram incrédulos. Você dizia alguma coisa, eles contradiziam. E aqui nas redes sociais, o que eu mais encontro são os evangélicos que contradizem a palavra de Deus. Você diz uma coisa, você vem com a palavra, não, porque não sei o quê. E eles são violentos, são irados, né? Como diz aqui, ó. Eles irritaram, né? Eles incitam as outras pessoas. Quando você vem falando a verdade aqui, eles não gostam, eles odeiam. Se os apóstolos estivessem no nosso meio hoje, eles seriam perseguidos pelo povo evangélico. Pode ter certeza que eu estou dizendo, né? Seriam perseguidos pelo povo evangélico. O próprio Jesus Cristo nos alerta, dizendo, né? Capítulo 2, versículo 2, conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus que puseste a prova, os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste mentirosos, né? E depois vai falando aqui, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Hoje as blasfêmias, eu sou evangélico, obedeço à fé evangélica, eu sou cristão. Eles blasfemam quando eles falam isso. Eles blasfemam quando eles contradizem a palavra de Deus. Em vez deles nos ajudarem a propagar o evangelho, eu mesmo, quando eu vejo um homem de Deus, um pastor, são raridade aqui, né? Eu procuro, nos meus canais, levar para alguém ouvir o que ele está dizendo, a sabedoria que Deus deu para ele. Eu faço isso. Somente no Facebook, no Instagram, nas minhas redes sociais. Aquele pastor que está trazendo uma mensagem maravilhosa, eu coloco ele lá, porque eu falo, as pessoas têm que ouvir isso. Mas o problema é que esse tipo de pregação, a gente vê que são poucas pessoas. Então, a minoria de judeu, de crentes verdadeiros, são poucos. Embora o Brasil está cheio de igreja para tudo quanto é lado, mas são inimigos. Eu tenho contato quase que diariamente com eles, né? Com esses falsos cristãos, falsos evangélicos, falsos judeus. E eles são verdadeiros inimigos da palavra de Cristo. Esses sim são inimigos, porque eles não entram pelo caminho e impedem os outros de entrarem. A palavra de Deus fala que eles estão acumulando ira para si mesmos, acumulando ira. Então, meus amigos, meus irmãos, eu tenho encontrado muito aqui, muito mesmo. Só que eu não me alarmo a respeito disso, porque eu conheço a palavra de Deus. A palavra de Deus já nos adverte
Os nossos irmãos do passado foram perseguidos por causa deles e por eles. O próprio Senhor Jesus foi morto por eles. E o sangue de Jesus está na mão deles também. Então, espero que através dessa breve meditação, você não seja um judeu apóstata, né? Que se diz judeu, mas não é, ou evangélico, mas não é, cristão, mas não é. Você analisa a palavra de Deus, você procura saber se realmente o que nós estamos falando aqui é de Deus, pelas Escrituras. Quando a gente cita texto aqui, você vai lá conferir. Se você faz isso, você é um homem ou mulher de Deus. Você está do nosso lado. Mas se você só contradiz, torce o nariz, não, isso, aquilo, lá na frente você vai colher tudo isso aí. Eu estou falando isso não por vingança, claro. Eu estou falando porque eu conheço, sei o que aguarda para esse tipo de gente. Que Deus possa nos guardar desses maus obreiros em nome de Jesus. Amém.